Aleluia. Os irmãos podem se assentar por um minuto. Glória a Deus. E por alguns minutos. Quero compartilhar a palavra de Deus com você, em primeiro lugar. A palavra de hoje que nós temos no coração para compartilhar com você não está no livro do jejum. Hoje nós estamos encerrando o nosso jejum, 21 dias da família, para Deus encher a sua casa. Quantos participaram do jejum? Então hoje nós vamos louvar a Deus e entregar o nosso jejum a Ele. Eu não sei quanto aos irmãos, mas eu percebo claramente, por tantos testemunhos, que Deus nos abençoou tremendamente nesses dias. E com certeza você vai ver o efeito disso na sua casa a partir de agora. Eu quero desafiar você que você não pare de orar com a sua família. Não pare de orar com o seu cônjuge à noite. Uma simples oração, curta, pequena. Marido põe as mãos sobre a esposa, abençoa a vida dela. A esposa põe as mãos sobre o seu marido ali deitado na cama, abençoa, agradece. Isso tem poder. Faça isso eventualmente com seus filhos também. Procure, quem sabe uma vez por semana, pelo menos, reunir os seus filhos para um pequeno devocional. Eu tenho cooperado para isso todos os dias, de segunda a sábado, a partir das 6 da manhã eu posto um devocional do Evangelho, 10, 15 minutos, você pode, fica lá salvo no meu canal é Naor Pedrosa, com Z, você pode acessar, você pode passar para a sua família, reunir a sua casa ali na hora da mesa, deixa uma palavra, enche a casa com a palavra, não é? Hoje de manhã os irmãos estavam me fazendo aqui uma pequena entrevista, e ele perguntou para mim: pastor, você acredita que depois desses 21 dias de jejum pela família, as famílias vão sair mais fortalecidas, a igreja vai ser mais fortalecida? E eu comentei com eles o primeiro milagre que Jesus fez. O primeiro milagre foi um milagre em um casamento. Jesus multiplicou, transformou a água em vinho. E esse milagre aconteceu num casamento, onde estava começando uma família. E o que aconteceu? Jesus mandou encher 6 talhas de água. Na Bíblia os vasos falam dos homens, e o número 6 fala do homem que foi criado no 6º dia. E ele encheu de água. E foi por isso que o milagre aconteceu. Na Bíblia, a água também é a água da palavra. A Bíblia fala que nós podemos ser lavados com a água da palavra. E o que nós fizemos aqui por 21 dias? Nós enchemos a sua casa com a palavra. Todos os dias nós ministramos a palavra na sua vida e na sua casa. E você está cheio desta água. E quando isso acontece, Deus opera o milagre da transformação. Portanto, acredite em mim, vai haver uma abundância de um vinho novo no seu casamento. Abundância de um vinho novo na sua família. O vinho fala da vida da uva. O vinho fala da alegria do Espírito, de uma vida preciosa, poderosa, alegre. E eu creio que é isso que você vai experimentar lá na sua casa. Nesses dias eu posso ter o seu amém. E eu profetizo para os solteiros que esse vinho vai transbordar, trazendo a pessoa amada. E você vai conhecer alguém nos próximos dias. E você vai se casar e vai constituir família bendita no nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu quero hoje compartilhar uma palavra. Eu estava ali orando e meditando nesse texto que eu quero falar com você hoje, que eu realmente acredito que é uma grande, poderosa chave de fé na nossa vida, e que pode realmente trazer à realidade muitas coisas que às vezes nós não vemos. Que é sobre o que, pastor? É sobre a imagem mais importante, mais poderosa, correta, que precisa estar impressa no nosso coração e nas nossas mentes de uma maneira profunda, definitiva, de quem Deus é. Desde o começo do jardim, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus é questionada. Satanás questionou a bondade de Deus, e ele continua questionando a bondade de Deus,
na boca de pessoas que falam contra Deus, e infelizmente em muitas igrejas na boca de pastores também, que não conseguem enxergar a bondade de Deus. E é por isso que, diante de tantos ataques contra quem Deus de fato é, muitas vezes isso nos influencia, às vezes inconscientemente, e na hora que você mais precisa, é às vezes a hora que você mais duvida. Saber ter a revelação e a experiência da bondade e da misericórdia de Deus é uma grande chave para que você se relacione com Deus de uma maneira poderosa, para que você tenha fé genuína, para acreditar que nos dias mais difíceis Deus vai ouvir a sua oração, nos dias que você menos merece, Deus vai ouvir a sua oração. Obrigado pelos 4 amém. Quando você fala amém, você recebe, né? Muito importante isso. Veja, no entanto, você vê que quando Deus fala para eles não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, o diabo fala para Adão e Eva: Deus não quer que você come, porque Ele está te negando algo bom. Ele não quer que você seja igual a Ele. Ele estava dizendo: Deus não é bom. Essa é a maior mentira do diabo. E a grande estratégia, convencer você de que Deus não é bom, que Ele está te escondendo algo, que Ele está privando algo na sua vida e na sua casa. Porque se você não acredita que Deus é bom, você não tem fé para ver o milagre, para ver a resposta da oração. Quantos irmãos amados estão passando por dificuldades, estão passando por lutas, e eles nos procuram e falam: pastor, eu não sei o que está acontecendo, o que eu faço? Essa é a grande pergunta. O que eu faço para resolver meu problema? O que eu faço para que Deus me ajude, para que Deus responda a minha oração? Sempre está focado no que eu faço. Outros dizem: pastor, mas fui eu que errei, eu acho que eu mereço passar o que eu estou passando. Merece mesmo. Mas a questão é que Deus não se relaciona comigo e com você com base no que nós fazemos. Ele se relaciona conosco com base no Cordeiro que foi sacrificado no nosso lugar, que sofreu a ira no nosso lugar, que pagou por esse erro que você fez e que está sofrendo por causa dele. No meio da luta, você não precisa questionar se Deus vai te ajudar, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Por que você acha que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã e não a cada mês, não a cada ano? Ela se renova a cada manhã porque todo dia nós pecamos, todo dia nós erramos. Então todo dia nós precisamos do renovo da misericórdia de Deus. Eu não estou mandando você errar, só estou dizendo que é um fato. Eu sei que muitas pessoas nos ouvem pregar e acham que nós estamos incentivando a libertinagem, estamos liberando o povo para o pecado. Eu não creio nisso. Eu creio que cada um vive de acordo com a sua natureza. Conta-se uma história de que um homem de Deus saiu com o seu discípulo para andar e meditar no campo e encontrar um escorpião se afogando numa poça de lama. E ele então pega 2 pauzinhos e ele está tentando tirar salvar o escorpião ali de morrer afogado. Mas enquanto ele tenta salvar o escorpião fica tentando picá-lo com o veneno. Mas ele insiste até conseguir salvá-lo. Mas enquanto ele insistia, o seu discípulo disse: eu não consigo compreender, você está tentando salvá-lo e ele está tentando te picar, e mesmo assim você insiste, por que você não deixa ele morrer aí? E aquele homem de Deus disse para o seu discípulo: está tudo certo, a natureza dele é picar, a minha é salvar. Cada um vive de acordo com a sua natureza. Eu não me preocupo com as pessoas acharem que ao pregar a misericórdia e a graça de Deus, eu estou mandando alguém para o inferno, porque porcos vivem na lama, mas ovelhas vivem no pasto. É a sua natureza. Se você nasceu de novo, você não vai querer ir para a lama. Eu sei que eventualmente você vai cair na lama, mas não é a sua casa. Você não vai se sentir bem lá, você não quer viver lá, não é o seu lugar.
Quem vive no pecado e está se deleitando em paz, nunca nasceu de novo. Por isso eu não tenho problema com isso. Eu estou focado em outra coisa. Deus é um Deus de misericórdia. Então na hora que você erra, é a hora que você mais precisa da misericórdia. O que é a misericórdia? Misericórdia é Deus não dar o que você merece. Eu tenho essa prática. As pessoas sempre que me perguntam: e aí, pastor, tudo bom? Como que você está? Eu sempre digo, quem anda perto de mim sabe disso: eu estou melhor do que eu mereço. Tem muita gente que não entende isso. Eles começam a rir, não sabe o que fala. Não, você merece. Eu sei o que eu mereço. Por isso é que eu estou melhor, porque se eu fosse receber o que eu mereço, eu estava frito. Mas a misericórdia de Deus e a sua bondade não cobra de mim o que eu mereço. Não fale: ai, tadinha da minha tia, ela é tão boa, não sei o que ela está passando, isso ela não merece isso. Ela não merece não, ela merece muito pior, querida. Nenhum homem merece coisa alguma, porque não há nenhum bom, nenhum sequer. Na nossa carne não habita bem nenhum. Nossa carne é horrorosa. Por isso que ela vai desaparecer um dia. Você vai ganhar um corpo glorificado, aleluia. E vai ser na sua melhor shape. Não é nesse aí. É tão bom que no cabo de jejum, estava falando para minha mulher, falei: nossa, estou quase do jeito que eu gostaria de ficar. Você não come quase nada, dá aquela emagrecida boa. Ô Senhor, dura uma semana, o Senhor nos ajude. Mas olha para cá. Tem irmãos que então na hora do sofrimento, ele fala: por que eu estou passando? O que eu faço? Eu não mereço. Mas essa é a hora que eles mais duvidam. Eu acho que Deus se esqueceu de mim, porque eu estou sofrendo isso aqui, deve ser porque eu mereço. Querido, é nessa hora que você mais precisa da misericórdia. A misericórdia existe para o dia mau. Ela não existe para o dia que está tudo bem. Só precisa de misericórdia quem merece o castigo. Então, quanto for o seu pior dia, esse é o dia de você experimentar maior misericórdia. Por que você pensa o contrário de Deus? Não, pastor, Deus é amor, mas também é juízo. Você já deve ter ouvido muita pregação sobre isso. Então, mas para você, o juízo já foi derramado sobre Cristo. Já foi derramado sobre o Cordeiro. Deus não pode derramar juízo sobre os seus filhos. Caso contrário, porque Jesus teria contado a parábola do filho pródigo, que foi embora, se afastou, estava errado, pecou, e quando ele voltou, ele não ganhou a marretada do pai dele. O pai dele nem sequer quis conversar sobre o problema, fez uma festa para ele. Dá raiva, não é? Os religiosos, eu acho que eles pulam essa parte da Bíblia. Ou eles acham que aquele lá não era filho, mas eu louvo a Deus porque é a parábola do filho pródigo. É crente. No entanto, o amor de Deus nunca esmagou a prostituta, nunca ficou do lado dos fariseus: é isso mesmo, vamos tacar pedra nela. Não. Jesus era chamado de amigo dos pecadores, não de opressor dos pecadores. É por isso que ele é nosso amigo. Porque nós erramos. Arrogante é o homem que diz que não tem pecado. A Bíblia fala que quem diz que não tem pecado é mentiroso. Peca nas motivações, peca nas intenções, peca no tratamento, peca na leniência, na omissão. Nós erramos, irmãos. Mas a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E hoje você veio aqui para ser livre de toda culpa. Hoje você veio aqui para ser livre de todo fardo, de todo peso, de toda condenação. Você está perdoado. E a misericórdia do Senhor dura para sempre na sua vida. Essa é a verdade. E o Senhor tem falado ao nosso coração. Nós estamos pregando essa palavra hoje, porque Deus diz que nós precisamos exagerar na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia. Nós estamos usando ela muito pouco. Eu não estou mandando você exagerar no pecado, presta atenção. Exagerar na misericórdia, na bondade. Vê como as pessoas têm a mente torta.
Ela me escuta isso, ela fala: pastor mandou exagerar no pecado. Não, eu não disse isso. Não preciso de autorização para pecar, não é? Até parece que alguém precisa de autorização do pastor. Está autorizado, pode pecar. Não, quem peca não pede autorização. Mas quem errou precisa da misericórdia. Esse é o nosso Deus. Ele é misericordioso. A palavra de Deus nos revela isso. É na misericórdia de Deus que nós encontramos a resposta para aquilo que nós precisamos. Muitos acham que temos que ministrar a ira de Deus quando os crentes pecam. Eu tenho que dizer agora, você vai ver o que vai acontecer na sua cabeça. Mas nós não cremos nisso. Nós dizemos que quando você merece menos, é quando você vai ter mais misericórdia. O Salmo 118, verso 8, ele diz: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor, verso 8, do que confiar no homem. Você sabia que esse versículo, Salmo 118, ele é exatamente o meio da Bíblia? Exatamente. Esse é o versículo que está exatamente no meio de toda a Bíblia. E não é interessante que Deus tenha inspirado os monges que fizeram essa distribuição da Bíblia? Porque antes que alguém, teólogo de plantão, já me diga: isso aí não é a Bíblia, foi feito pelos monges. Sim, eu sei, mas eles foram inspirados divinamente, de uma maneira tão incrível. Deus deu a eles uma criatividade, uma capacidade tão impressionante. Esse versículo está exatamente ali. E antes do Salmo 118, o Salmo 117, ele é o menor capítulo da Bíblia. Tem apenas 2 versículos antes do Salmo. E depois do Salmo 118 está o Salmo 119, que é o maior da Bíblia. E ele está bem no meio. De um lado tem o menor, do outro lado tem o maior. E exatamente antes do Salmo 118 existem 594 capítulos. E depois do Salmo 118 tem exatamente 594 capítulos. E 594 capítulos mais 594 capítulos vão dar 1188 capítulos, que é Salmo 118, verso 8. Meu Deus, que coisa impressionante. Eu sou fã demais da Bíblia. É um negócio assim chocante quando você começa a olhar a palavra de Deus. Muito bem, mas o que importa é isso? Bom, se ele é o centro da Bíblia, eu tenho que ouvir o que ele diz. Qual a mensagem está nesse capítulo? Ela é muito importante, porque ela é o centro. Deus fez com que ela estivesse no centro, porque ela tem uma mensagem muito importante. E o que está no centro dela é que nós não devemos colocar a nossa confiança em homens mortais. A confiança no homem pode ser também a confiança em si mesmo. Muitos irmãos acham que se eu andasse mais perto do pastor Aloísio, eu seria uma pessoa melhor. Não seria. Homem nenhum, nem eu, nem o pastor Aloísio, ninguém pode te ajudar. Mas Deus é a resposta para tudo na sua vida. Só Ele pode realmente transformar a sua vida. Nós confiamos no Senhor. Confie na bondade de Deus. O Senhor nos manda não apenas confiar nele, mas Ele nos ensina como fazer isso aqui nesse salmo. Do verso 1 ao 4, você vai encontrar a resposta de como nós devemos confiar no Senhor, como nós devemos buscar refúgio nele. Olha o que diz, o verso 1 até o 4. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. É dessa maneira que você se refugia, acreditando que a bondade e a misericórdia do Senhor
duram para sempre. Deus quer que enfatizemos a sua misericórdia. Existem muitos detratores que nos acusam, como eu disse, de exagerar na bondade de Deus. A Bíblia, porém, enfatiza a misericórdia do Senhor todo o tempo, por duas razões. Há duas razões porque nós devemos louvar o Senhor, segundo esse salmo. Nós devemos louvar o Senhor, em primeiro lugar, porque Ele é bom. Segundo lugar, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós vivemos numa época em que as pessoas vivem atrás de seguidores para o Instagram ou para o YouTube. Eu sou um deles. Me siga. Mas eu estou lá só para pregar o Evangelho. Tem 15 dias que eu cheguei em 100 mil seguidores no YouTube, mas hoje já está em 125. E você não me segue. Está perdoado. Estou pregando o Evangelho todos os dias, irmãos. Eu posto 3 vídeos novos do Evangelho e eu fico feliz por ver os testemunhos que Deus está fazendo. Me ajude a divulgar, por favor. Divulgue para a sua família. Eu só quero isso, só quero pregar o Evangelho. Nós olhamos para essa verdade, nós acreditamos nela, porque ela é a resposta que nós recebemos. Nós temos duas razões. Eu estava, assim, a propósito, então eu estava dizendo, nós vivemos uma época que as pessoas estão atrás de seguidores, e quem não tem seguidor acha, meu Deus, eu não valho nada porque ninguém me segue. É triste, eu compreendo você abrir uma live e ter 3 te assistindo. Eu compreendo, mas você na verdade só precisa de 2 seguidores. Só 2. Esses 2 bastam. Certamente, diz a Bíblia, que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Aleluia, aleluia. A bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Por onde você andar, vai ter bondade de Deus. Por onde você errar, vai ter misericórdia de Deus. Elas estão te seguindo. E nós precisamos ter essa verdade no centro da nossa vida, porque essa é a verdade mais atacada. A palavra misericórdia no hebraico é a palavra hesed. Hesed. E ela é uma palavra tão rica que às vezes as palavras no original da Bíblia têm tantos significados que no português nós precisamos de mais de uma palavra para traduzi-la. Então, veja, o português traduziu hesed como misericórdia, mas no original ela tem 4 significados. 4. Ela significa misericórdia mesmo, que é Deus não dando o que você merece. Ela significa graça, que é Deus dando tudo para quem não merece nada. Percebe que a misericórdia lida com o lado negativo. Eu merecia o inferno. A misericórdia de Deus não me mandou para lá. Mandou Cristo no nosso lugar. A graça de Deus é Deus nos dando o que nós não merecemos. O céu. Eu sempre digo isso. Todo mundo que está no inferno merece estar lá, sim ou não? Os irmãos estão com dúvida? Ok. Todo mundo que está lá merece estar lá, apesar de não estarem lá por causa dos seus pecados. Ficou confuso agora, né? Precisa de inteligência espiritual para entender a Bíblia. Estão lá porque não creram no pagamento, porque está pago também. Acharam que podiam resolver sua vida sozinhos. No entanto, veja, todo mundo que está no inferno merece estar lá, mas não tem ninguém no céu que mereça estar lá. Está lá pela graça de Deus. A misericórdia não te manda para o inferno, mas a graça te leva para o céu. Isso é uma frase do Instagram. Me marca, por favor. Eu gosto de frases. Acho que elas fixam, né? Essa vê? Então, essa palavra também está aqui. Mas que mais? Também significa bondade de Deus. Recebe, é bondade de Deus. Bondade. Você sabe, a pessoa benigna é aquela que está pensando bem. Ela sempre interpreta positivamente. Então, o maligno é assim. O pastor passou por ele no shopping, não cumprimentou. O que o maligno fala? Pastor metido. Lá na igreja, graça e paz.
Antigamente eu sofria com isso, que os irmãos me encontravam, você lembra de mim? Como que eu lembro de você? Você fez meu casamento em mais 400. Nesses quase 30 anos que eu sou pastor. Você me batizou, meu Deus, agora piorou. Eu conheço muitos irmãos, mas não todos. E esse negócio da internet também tem esse problema, que as pessoas tornam íntimas da gente, como se a gente conhecesse elas. Que a gente está todo dia junto, né? Isso é bom, mas eu não conheço. E os irmãos às vezes ficam decepcionados, mas não funciona dessa maneira, não é? Não conhecemos. Mas a palavra de Deus, então, a bondade, no entanto, aí assim, o benigno, está falando do benigno, se me ajudar, meu Deus do céu, me perco aqui. Então, o maligno vai dizer, o pastor é metido. Mas o benigno, ele vai dizer, não, ele está meditando na palavra, ele está focado, ele não me viu porque ele está pensando em outra coisa. Isso é benignidade. Ela escolhe o bem, né? O marido pergunta, onde você comprou essa carne, amor? Se a maldade estiver no seu coração, você começa, por que será que ele está pensando nisso? Está achando que eu não sei comprar carne? A mulher benigna fala, ele deve estar gostando da carne, porque ele só pensa o bem de mim. Mas a bondade executa a benignidade. Recede, é bondade. Deus não só está pensando coisas boas, mas Ele já planejou e vai fazer coisas boas, porque Deus é bom, Deus é bom. Eu tenho pensamentos de paz e não de morte sobre você, para te dar o fim que desejais. Deus não está pensando coisa ruim para você, Deus não está planejando nada mal, Ele está o tempo todo planejando coisas boas. Eu que sou mal, fico pensando coisas boas para minha mulher, para os meus filhos, gosto de fazer surpresa. Imagina Deus. Mas qual que é o seu problema? O tempo todo você está focado no seu erro, porque como a gente erra todo dia o boletim está vermelho, meu pai vai me pegar à noite. Todo dia, porque lá na sua casa era assim, talvez, você errou, sua mãe dizia, quando seu pai chegar, eu vou contar para ele o que você fez. Então meus meninos vai crescendo, agora eles usam as coisas da gente. Aí fiquei sabendo que um quebrou um relógio meu outro dia. Aí quando falar para ele, você vai ter que falar para o seu pai, né, amor? O cara está ensaiando certamente. Se você estiver aqui me ouvindo, você já está perdoado. Eu não quero, que importa, tudo bem, devia cuidar melhor, mas é só um relógio, ele é importante, relógio não. Mas às vezes nós crescemos, amém? Às vezes nós crescemos com aquela ideia que quando eu erro, meu pai vai ter uma conversa comigo à noite. Aí você não consegue orar de noite, porque você acha que Deus é igual ao seu pai, porque todo dia nós erramos, você fala, como é que eu vou orar com Deus, o que Ele vai fazer comigo? Não. Mas como Ele já fez com Cristo, Ele não vai fazer com você. Portanto, Ele está pensando coisas boas. Eu sempre gosto de lembrar que quando o primeiro homem aprontou, o primeiro filho, Adão, ele escondeu. Por quê? Porque o diabo tinha convencido ele já de que Deus não era bom, ia pegar ele e ia matar ele. Porque o pecado traz esse pensamento ruim sobre Deus. Deus tinha falado o que para ele? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você vai morrer. Ele comeu e escondeu. Por que você acha? O que você acha que ele deduziu sobre Deus? Eu não morri na hora que eu comi. Eu vou encontrar ele como eu encontro todo dia. Ele vai me matar. Escondeu como se achasse que pudesse esconder. Eu gosto dessas coisas da Bíblia, né? Estava comentando isso com a minha mulher, que alguém disse assim, que Deus procurou um homem e achou Davi, porque não tem muitos. Mas Deus não procura, Deus sabe. Deus levanta, Deus não tem nada oculto para Ele. Da mesma maneira, Adão esconder de Deus é até assim, uma coisa cômica. E Deus cai na brincadeira, porque Ele entra na floresta e fala, Adão, onde estás? Eu gosto dessa expressão, e eu acho até que na minha cabeça fez um eco. Já viu? Já gritou na floresta? Adão, Adão, Adão. Quando eu era mais da lei, eu dizia que Deus estava gritando o pecado dele na cabeça dele. Adão, 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 Adão.
Mas hoje, vendo o que Deus disse, eu não penso isso. Porque ele aprontou uma coisa que tem consequência até hoje. Não é que Deus não está ligando para o pecado, para o erro. Não, claro, tanto está que morreu por isso. No entanto, nem isso mudou o coração de Deus. Porque quando Deus vai procurar Adão, ele não faz como a sua mãe. Menino, o que você fez? Ele faz a pergunta: Adão, onde você está? Por quê? Porque a distância que agora o homem estava de Deus era mais preocupante do que o que ele tinha feito de errado. Você está preocupado com o erro, Deus está preocupado com a distância. O diabo quer te convencer de que Deus é bravo, mau, que quer para que você se afaste, mas Deus não está preocupado porque Ele já pagou seu erro. Ele está dizendo: aproxima, porque você é mais importante do que o que você faz. E eu sei que você erra. Você acha mesmo que Deus está decepcionado com o seu erro? O de ontem, o de hoje, aquele que você fez no trânsito, ou no computador, no celular. Ai, que decepção, meu Deus. Estava no encontro agorinha, e agora já aprontou de novo. Deus não está decepcionado, porque Deus nunca é pego de surpresa. A palavra nem chegou na sua boca, Ele já sabe. Ele sabe tudo. Deus conhece você profundamente, completamente, e mesmo assim decidiu te amar plenamente. É necessário mudar o pensamento sobre Ele. É muita graça. E essa, por sinal, não é, também está aqui, eu já falei. Mas a quarta palavra, gente do céu, eu tenho que avançar. A quarta palavra é amor. Misericórdia, graça, bondade e amor. Tudo isso é recebe. Amor. O amor é aquilo que preenche, né, o nosso coração, preenche a nossa alma, dá significado para a vida, nos faz ser aceito, ser alguém. Veja, Deus é tudo isso. Misericórdia, essa palavra misericórdia dura para sempre, é tudo isso que eu estou te contando. E no Novo Testamento ela é traduzida como graça. Você vê, no Velho Testamento ela é traduzida como misericórdia, mas no Novo Testamento ela é traduzida como graça, porque ela é graça, ela é misericórdia, ela é bondade, mas ela é amor, e ela se renova a cada manhã. O Senhor está te dizendo: não importa o que aconteceu, a cada manhã eu tenho misericórdia de você, eu tenho graça para você, eu quero usar de bondade para você, porque eu amo você. Cada manhã. Ah, mas o Senhor não sabe o que eu fiz. Não sei, mas eu sei o que Ele fez. E o que Ele fez é maior do que o que você fez. O seu pecado não é páreo para o amor, pela misericórdia, para a graça e o amor de Deus. Veja, eu sei que nós dizemos que o universo é infinito, mas ele é do nosso ponto de vista. Na verdade não é. Só Deus é infinito. Nem o universo não é. Mas esse Deus tão grande, tão poderoso, infinito, é tão gentil e é tão bondoso. E Ele quer usar de misericórdia com você. Eu não sei pelo que você está passando. Eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei qual foi o seu erro, ou quantas vezes você errou. Mas acredite em mim, Deus não está irado com você, Ele está com a mão estendida. Hoje nós vamos tomar a ceia é a prova do que eu estou te pregando. É a morte dele na cruz por amor. Por amor. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Efésios capítulo 2, verso 4. A Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia. Não é impressionante isso? Olha o que diz. Mas Deus, sendo rico em quê, irmãos? Misericórdia. A Bíblia não diz que Deus é rico em ira, mas Ele é rico em misericórdia. Claro que Deus se ira e julga, mas todo juízo já caiu sobre Cristo. A Bíblia fala: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça
em bondade para conosco em Cristo Jesus. Se eu chegasse para você e dissesse: minha filha, sabe aquele tio seu, milionário? Vai passar uns dias aqui em casa. Ele pediu para eu não te contar o que é, mas está planejando umas coisas boas para você. Você quer fazer uma surpresa, que gosta muito de você, e vai fazer uma surpresa que você nem imagina. Essa menina ia dormir? É assim que você devia dormir. Você não devia mais dormir preocupado, porque toda noite quando você dorme, tem alguém pensando em fazer uma surpresa para você no outro dia. E não é uma surpresa ruim, é uma surpresa boa. Deus está planejando coisas boas para sua família. Deus está planejando coisas boas para você. Você vai ser surpreendido nos próximos dias, eu profetizo, porque você está crendo que o seu Pai é bom, que Ele planeja coisas boas, e Ele vai surpreender você. E isso não tem nada a ver com você merecer, é apesar dos seus erros. Enche o seu coração de expectativas. Romanos diz que Ele é o Deus da esperança. Essa palavra esperança no grego é expectativa de coisa boa. Ele é o Deus da expectativa de coisas boas. Ele nos enche pelo gozo, pelo seu gozo, para que nós sejamos ricos de boas expectativas, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. É dessa maneira que nós devemos dormir, deitar, não cheios de preocupação. Mas hoje, quando você for deitar, eu te desafio. Talvez você está devendo, talvez você tenha uma dívida para pagar amanhã, talvez você tenha uma causa na justiça amanhã, você tenha uma demanda, você tenha um problema. Mas quando você deitar hoje, você diz: Senhor, eu não sei como vai ser resolvido, eu não sou capaz, mas eu entendi hoje que há um Pai bondoso, amoroso, misericordioso e gracioso, que está pensando coisas boas para mim, e eu me deito e vou dormir com a boa expectativa de que algo vai acontecer amanhã, porque o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, infinito e eterno, é o meu Pai, está pensando e planejando algo para mim amanhã. Seu coração vai se encher de paz. Isso não é pensamento positivo, isso é fé. Para nós que cremos, vem a misericórdia, o amor, a graça e a bondade de Deus. Uma vez que toda a ira já foi lançada sobre Cristo, Ele então nos salvou da sua ira. Sempre que aparece uma enfermidade na nossa vida, nós achamos que é a ira de Deus. Mas se a ira de Deus já foi derramada sobre Cristo, então Ele não vai colocar enfermidade em você. Se Deus é bom, por que você acha que Ele vai pôr um tumor em você? Apareceu uma doença, um tumor, irmãos pensam, Deus deve estar me castigando. Não, se Deus é bom, Ele não vai fazer isso, porque eu não faria isso com meus filhos, porque Deus vai fazer. Se Ele já levou sobre si todas as enfermidades, não sobrou nenhuma para pôr em você. Isso é um ataque do diabo. Por mais que você tenha errado, fala: Senhor, eu errei, estou arrependido, sei que o Senhor me perdoou, sei que o Senhor é bom, sei que essa doença não vem do Senhor, tira ela de mim. É assim que você tem que orar, e não ficar pensando: meu Deus, o que eu fiz, o que aconteceu? Os irmãos acham que quando caiu o telhado da Praça da Bíblia, eu ou o pastor Luiz chegamos em casa, ficamos: meu Deus, o que eu aprontei? Onde está a brecha? O que aconteceu? Tem misericórdia, o Senhor derrubou esse telhado. Não, nós não fizemos isso. Nós apenas levantamos as mãos, dizemos: o Senhor é bom. O diabo derrubou aquele telhado, mas a bondade do Senhor não permitiu que ninguém morresse, não permitiu que ninguém ficasse ferido. O trabalho dele é derrubar, Senhor, mas o seu é levantar. Ele fez a parte dele, agora é a sua vez, e nós esperamos no Senhor. Essa é a nossa oração, e um milagre já está acontecendo. Essa é a vez de Deus. Mas às vezes você está passando por uma luta e se enche de condenação, de opressão, procurando falhas e erros. Paulo conclui no verso 7, dizendo que Deus quer mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza na sua graça, em bondade para conosco. E essa é a palavra graça. A Escritura declara muitas vezes que Deus tem prazer na misericórdia. Miqueias capítulo 6,
verso 8, o que ele nos pede, pastor? Ele diz que pratique, olha lá, ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. O que Deus pede de ti? Que pratiques a justiça. Qual justiça, gente? De Cristo. Pratique a justiça de Cristo, todo dia. Eu sou justo. Ele não relaciona comigo baseado no que eu faço, mas no que Ele fez, no que Ele é, não no que eu sou, na obra dEle, não na minha. Isso é praticar a justiça. Ames a misericórdia. Eu errei, mas eu estou perdoado. Ele é misericordioso, Ele não está querendo me pegar, Ele já derramou sua ira sobre Cristo. Ele não vai me punir pelo que eu fiz, porque foi punido em Cristo. Praticar a misericórdia. Andes humildemente com o teu Deus, dependa dEle. É isso que Ele está te pedindo. Ele não pediu para você não errar, para você ser perfeito, porque você não consegue. Esse é o pedido que Deus faz, não é o pedido que a religião faz, não é o pedido que os homens fazem, e nem é o pedido que você mesmo se impõe. Nunca. Olha, claro que Deus é justo e executa justiça, mas Ele ama a misericórdia. Deixa eu falar uma coisa, todo amor e carinho. O mundo está debaixo de juízo, você não. Se as pessoas soubessem que não deviam se levantar contra você, porque Deus está do seu lado. Triste é o homem que se levanta contra um crente nascido de novo. Ele não sabe a loucura que ele está cometendo. Então, quando alguém levantar contra você, não amaldiçoa ele não. Ele vai precisar de muita misericórdia. Fala, Deus do céu, ele é louco, ele não sabe o que ele está fazendo, tem misericórdia dele. É verdade. Não piore as coisas para as pessoas sem Deus, não. Porque você tem o Senhor do seu lado, não é? A Bíblia, as pessoas imaginam toda sorte de explicações teológicas para dizerem que Deus manda doença, praga sobre os seus filhos. Mas a Bíblia é absolutamente clara quando ela afirma que Deus é bom. Se Ele mandasse doença e praga para os seus filhos, Ele não seria bom. Aí alguém fala assim, então o que você me fala do dilúvio? Se Deus é bom, por que Ele matou toda a humanidade? Sabe por quê? Porque naquela altura, olha onde a bondade de Deus estava. A bondade de Deus lá no dilúvio estava pensando em você. Em mim, pastor? Sim. Porque o que aconteceu lá? Os anjos caídos se misturaram com os homens e criaram uma nova raça. A Bíblia é clara sobre isso. Demônios tiveram relação com homens, mulheres, e nasceram os nefilins, que eram outro tipo de gente, é chamado na Bíblia de besta. Besta é o que não é original, que não é homem. Logo o espírito não poderia operar nesses homens. Essa era a tática do diabo. O diabo sempre soube a profecia de Gênesis, que viria o filho da mulher que esmagaria sua cabeça. E desde lá ele está vigiando, tentando impedir que esse homem que ia pisar na cabeça dele, que é Cristo, viesse. Então o que ele fez? Ele tentou misturar as raças com demônios e homens, porque ele, sabendo que se ele fizesse isso com todos os homens, não teria nenhum para que aquele homem santo viesse e salvasse a mim e a você. Então, antes que alcançasse a última família que sobrou, a de Noé, ele destruiu todas as outras, por bondade a mim e a você. Porque se ele não fizesse isso, Cristo não viria. E se Cristo não viesse, toda a raça humana estaria condenada ao inferno. É bondade e misericórdia. É bondade e misericórdia. Alguém fala, mas e a Torre de Babel? Onde que está a bondade de Deus? Mais uma vez, você sabe o que era a Torre de Babel? Governo mundial. Eles estavam juntando os homens para um governo mundial, que iria oprimir os homens. E Deus vem e confunde as línguas, para que nós não ficássemos debaixo de uma opressão maligna. O que por sinal está sendo desfeito agora. Babel está sendo cancelada. Você já deve ter visto alguma reportagem, já existe, né? A própria Apple vai lançar o dela, mas já existe, não estou aqui fazendo propaganda para ela, um fone de ouvido, que você pode conversar com qualquer língua. A pessoa fala em chinês, o seu fone traduz para o português. Você responde em português e o fone dele traduz para o chinês, e vocês podem conversar normalmente. O que é isso? Era a barreira de um governo mundial. O diabo está preparando com a tecnologia a vinda dele.
Que coisa horrorosa. Isso significa que o Senhor está às portas, porque nós não estamos esperando o anticristo. Não me interessa se ele já está aí, quem ele é. Eu estou esperando Cristo, e ele vem para buscar a sua igreja nos ares. Mas Babel foi graça, foi misericórdia de Deus nos salvando de uma opressão. Ah, muito bem. E Faraó com as 10 pragas do Egito, dizem os teólogos. Onde está a bondade de Deus? Eu amo essas teologias que são cegos para ver a bondade de Deus. Deus usou de misericórdia até com o Faraó. Se Deus não tivesse misericórdia com o Faraó, para que mandar 10 pragas? Acaba logo isso com ele, mata logo o cara. Ah, mas ele endureceu o coração de Faraó. No fim, no começo a Bíblia fala que o Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Por isso Deus teve que ir mandando mais praga. Outra coisa, o juízo de Deus foi contra os deuses do Egito que escravizavam aquele povo. O Nilo era um deus do Egito. Por isso Deus transformou ele em sangue, para dizer, esse é o seu Deus, bebe ele. Depois mandou sapo. Falei, esse é o seu Deus, abraça ele. Veja, quanta coisa, para mostrar que não era nada aquilo. Misericórdia. Não é? Misericórdia de Deus. Deus deu chances. Mas depois, você fala, mas depois ele matou todo mundo lá. Quando o mar abriu e os cavaleiros e os carros de Faraó entraram e morreram ali. De novo a bondade de Deus para conosco e para com o seu povo, porque ele sabia que se ele não fizesse isso, Faraó perseguiria o povo de Deus e ia destruir aquele povo e Jesus não viria. Olha para cá, mas lá ele encerrou toda a ação de Faraó sobre o seu povo. Lá na cruz, Jesus esmagou definitivamente a cabeça da serpente. Faraó não tem mais nenhum acesso à sua vida. Pastor, o que significa isso? Que você não precisa ter medo de macumba, porque o diabo não tem acesso à sua vida. Ele foi encerrado na cruz. Quando alguém disser que tem macumba com você, apenas levante a mão e diga, onde está a morte, os teus aguilhões? Vencida foi a morte na cruz por Cristo Jesus, e me fez justo. Caiam 1000 do meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Praga nenhuma chegará na minha casa, nenhum mal me acontecerá, porque maior é aquele que é por mim do que aquele que é contra mim. Aquele que venceu Satanás no Calvário e se fez justiça de Deus para a minha vida. Eu estou coberto por este sangue. Viva sem medo, viva em paz, viva debaixo da bondade, da graça, da misericórdia de Deus. Aleluia. Como o Senhor é bom. Não tenha medo de coisa alguma. Salmo 107, verso 1, a Bíblia fala, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor. Quantos remidos do Senhor temos aqui hoje? Digam os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Você pode proclamar porque você foi remido. Olha aqui, pastor, por que eu tenho que crer na bondade de Deus? Porque se você não crê na bondade de Deus, você não tem fé. Por isso nós precisamos declarar a sua graça. Se eu não creio na bondade de Deus, como que eu posso fazer isso? Nós somos livrados do mal, declarando que o Senhor é bom. Coloca o Salmo 136, vamos praticar isso aqui agora, um minutinho. Aqui está uma maneira da gente praticar. Salmo 136, ele é um salmo que o salmista fala uma bênção de Deus e responde, porque o Senhor é bom. Então eu vou falar a primeira parte, os irmãos falam a segunda, ok? Estamos preparados? Vou acompanhar aqui, ó. Rendei graças ao Senhor. Você vai, isso, entenderam? Você vai falar só porque Ele é bom. Você lê a segunda parte, mas aplica o coração. Vamos começar de novo. Rendei graças ao Senhor. A outra parte também, desculpa, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos, terceira vez, agora vai dar certo. Vocês vão falar tudo isso, ok? Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Deus dos deuses. Rendei graças ao Senhor dos senhores. Ao único que opera grandes maravilhas.
Aquele que com entendimento fez os céus. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Aquele que fez os grandes luminares. O sol para presidir o dia. A lua e as estrelas para presidirem a noite. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos e tirou a Israel do meio deles, com mão poderosa e braço estendido. Aquele que separou em duas partes o Mar Vermelho e por entre elas fez passar a Israel. Mas precipitou no Mar Vermelho a Faraó e o seu exército. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Aquele que feriu grandes reis e tirou a vida a famosos reis. A Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, cujas terras deu em herança, e em herança a Israel seu servo, a quem se lembrou de nós em nosso abatimento, e nos libertou dos nossos adversários, e dá alimento a toda carne. Oh, tributai louvores ao Deus dos céus. E alguém diga aleluia. Oh, glória a Deus, meu Deus do céu. Eu estou te ensinando a praticar a bondade de Deus. Será que você tem motivo para dizer a sua misericórdia dura para sempre na minha vida? Meu Deus, quantas coisas o Senhor já nos livrou, irmãos, e tem nos livrado, e tem nos cuidado. Essa é uma verdade tão poderosa. Quando você estiver achando que Deus esqueceu de você, abra esse salmo. Se você realmente crê que Deus é bom, isso vai afetar o seu casamento. Você vai usar de bondade com a sua esposa. Se você crê que Deus é misericordioso, você será gentil com seus filhos. Se você crê que Deus é gracioso, você também será gracioso. Não diga que você sabe tudo sobre isso. Nós estamos apenas engatinhando na revelação. Algumas vezes eu ouço pregadores legalistas dizerem coisas do tipo: eu não oro por quem não dá o dízimo, porque não é fiel, e quem não é fiel, Deus não ouve a oração. Se isso é verdade, que Deus só ouve fiéis, então Ele não ouve ninguém. Deus ouve o que confia na sua graça e na sua misericórdia. Nós não damos porque merecemos, nós damos porque já somos amados, já somos abençoados. Eu oro e sei que Ele me ouve, não porque eu sou fiel, porque não sou. Não sou, Ele é fiel. E ainda que eu seja infiel, diz a Bíblia, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Fez uma aliança entre Ele e Ele mesmo e nos incluiu nela, para nos garantir a resposta da oração. A misericórdia se manifesta quando nós falhamos em agradar a Deus. Quando você se sentir menos qualificado, esse é o tempo de você experimentar a bondade e a graça de Deus. Salmo 34:8 diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Provar, você sabe, você pode provar uma tese, né, que ela está correta, ou você pode provar uma comida. Deus está dizendo: experimenta da minha bondade hoje, come dela. Você errou, experimenta da bondade. Você não merece, experimenta, faz o teste, ora agora, no dia pior, quando você menos merece,
Quando você está no dia pior, você errou, fala: Senhor, eu estou errado, me arrependo, sei que estou perdoado, e eu vou ousar pedir algo para o Senhor, confiado só na sua misericórdia. Você vai ser surpreendido, e eu vou ser apedrejado. Isso não me importa. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu sou um pregador de boas novas, porque o Evangelho é as boas novas. Ele não é o Evangelho da condenação, ele é o Evangelho do amor e do perdão. Quando nós compreendemos a bondade de Deus, quando nós acreditamos nisso, a glória de Deus se manifesta. A glória de Deus é a unção que vem na gente. E quando você está ungido, sua oração é respondida, as portas se abrem, Deus te capacita sobrenaturalmente, você é tomado de sabedoria. Quando você é ungido, você tem habilidades que você não tem naturalmente. Quando você é ungido, seus olhos se abrem, você começa a enxergar as coisas numa outra dimensão. Muitas pessoas não têm desfrutado de mais coisas de Deus, porque não tem a glória de Deus sobre eles, e não tem a glória de Deus porque não estão acreditando radicalmente na bondade de Deus. Salmo 23, verso 6 diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pastor, com base em que você diz isso? Davi levou a arca para Jerusalém, e quando ele fez isso, ele escolheu 3 homens para conduzirem a adoração, depois que a arca já estava lá. Não para levar, para adorar. Quando ele conseguiu levar a arca para dentro do lugar, ele chamou 3 homens. Ele chamou Asaf, Emã e Jedutum. Em hebraico, Asaf significa juntos, Emã significa fiel, e Jedutum significa louvor. E quando você coloca os 3 juntos, está escrito que Deus ajunta os fiéis para louvá-lo. E a sua fidelidade é apenas crer. 1 Crônicas, no capítulo 16, verso 7, nós lemos que a primeira vez que eles adoraram o Senhor no tabernáculo foi com o salmo de Davi. Davi estava dando o padrão para eles. E o verso 34 diz: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Rendem graças ao Senhor, verso 34, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, Davi queria que todo louvor fosse, antes de tudo, baseado na bondade de Deus. Davi sabia que não é o louvor pelo louvor. Às vezes nós achamos que o louvor tem poder. Não necessariamente. O louvor tem poder quando você deixa de cantar lamentos, né, amor? Eu estava ouvindo uma música, vindo para o carro tirando, que estava dentro de depressão. Música gospel. Mas não vou cantar porque eu não quero estragar o autor. O que traz mover é o louvor que canta a bondade, não é o louvor que canta a condenação. Muito cuidado com o que você canta. Davi estava ensinando o padrão do louvor. O louvor que traz a glória é o louvor que canta a bondade de Deus. E Davi estava ensinando isso. Nós adoramos e cantamos porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E depois de Davi, Salomão constrói o templo. E no dia da consagração do templo, a Bíblia fala que eles começaram a cantar e de repente o templo se encheu de fumaça. A glória de Deus, a unção de Deus tomou aquele lugar, exatamente quando eles estavam cantando. Esse é 2 Crônicas capítulo 5, verso 12. Ele diz: e quando todos os levitas, que eram cantores, isto é, Asaf, Emã e Jedutum, e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes, que tocaram as trombetas, e quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhes graças. E quando louvaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom,
porque a sua misericórdia dura para sempre, é o que eles estavam cantando. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam entrar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Culto abençoado, avivado, cheio de unção, é culto que nós louvamos para contar a bondade e a misericórdia de Deus. Deus não se manifesta em lugares de condenação. Deus se manifesta em lugares onde o louvor declara que Ele é bom, declara que a sua misericórdia. Quanto mais você crer nisso, quanto mais você proclamar isso na sua vida, na sua casa, cada manhã que você levantar e louvar o Senhor, lembrando que Ele é bom, lembrando que a sua misericórdia dura para sempre, mais unção vai tomar a sua casa e a sua vida, porque a glória vem quando o louvor que exalta o Senhor e diz que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre é cantado. Essa é uma chave que eu estou te entregando. Nos dias das suas piores lutas, das suas noites mais escuras, onde o diabo quer te calar e te fazer prostrar, levante-se e ousadamente cante a bondade e a misericórdia de Deus, e você vai ver que toda treva será dissipada, a glória de Deus vai encher o seu quarto, a tristeza vai ser removida do seu coração, e a bondade de Deus vai trazer a solução para o seu problema. Porque quando nós cantamos a sua bondade, a casa é tomada de glória. Aleluia. Glória a Deus. Por fim, nós recebemos vitória quando nós cantamos a bondade de Deus. A Bíblia relata uma batalha histórica, famosa, lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Muitas mensagens são pregadas sobre essa batalha. Muitas vezes, mas às vezes nós nos esquecemos de que as palavras de louvor são importantes, porque as pessoas louvam por diferentes razões. Quando você enfrenta problemas que são maiores do que você, parece que vão te sufocar, o que você faz? Esse capítulo nos dá a resposta. Jerusalém estava sendo atacada por 3 grandes exércitos de uma vez. Uma batalha que não tinha como vencer. Estavam cercados por todos os lados. Isso é o quadro, às vezes, da nossa vida. Talvez você está aqui hoje ou está me assistindo pela internet. Algumas vezes nós somos cercados por problemas de todos os lados, não sabemos o que fazer. Então o rei Josafá teve medo. E o que ele fez? Aqui no 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1 em diante, ele começa a narrar isso. É bem longo, eu não vou ler tudo. Não sei qual versículo aqui que eu marquei, mas eu vou andar aqui para frente. Ele está falando com Deus: Senhor, nós não temos como vencer esse povo. É muita gente, nós estamos com medo. Aí ele diz, em determinada altura: porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças. Todo mundo estava ali. E a Bíblia fala que Deus então libera uma palavra para eles e diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Você está passando por uma luta, está passando por um problema. Nós estamos vivendo um dia difícil, o telhado caiu, mas nós não vamos ficar assustados, porque a peleja não é nossa, a peleja é de Deus. Seu casamento está à beira da falência, não se assuste, essa batalha não é sua, é de Deus. Você não sabe como pagar essa dívida, sair dessa depressão, ver a cura dessa enfermidade, não se assuste, acalme-se, essa batalha não é sua, ela é do Senhor. Ele continua: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Olha o que ele diz agora, neste encontro,
não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. A Bíblia está dizendo que quando você está enfrentando uma batalha horrorosa, não faça nada, pare. Isso mesmo. Ficar parado não é passividade, é permanecer na posição da vitória. Assiste o que Deus vai fazer. A Bíblia fala, se você continuar lendo essa história, ele fala: aconselhou-se com o povo o que nós vamos fazer, e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo, coloca aí para mim, deve estar lá no 20, irmão, 2 Crônicas 20, 20, põe aí para mim, por favor, vê se a gente acha. Qual que é? 18? Volta um pouquinho. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, é no finalzinho, e marchando à frente, o exército louvasse a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus deu uma orientação, coloca para cantar um louvor que diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pois o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e dos montes Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Eles mal começaram a declarar a bondade de Deus, e o Senhor saiu contra aquele exército e venceu toda a batalha. Nos dias mais difíceis, não lute, cante a bondade e a misericórdia de Deus, e você vai ver a vitória sair em seu favor. Fique de pé onde você está. Quem luta contra nós, luta contra o rei. Não importa quantas vezes você, preste atenção, não converse. Não importa quantas vezes você tem tropeçado no pecado, e nem se a situação que você está enfrentando talvez seja culpa das suas próprias escolhas, você consegue hoje proclamar que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Enquanto você estiver ministrando, o Senhor vai perseguir seus inimigos, e você vai ver o salvamento dele na sua casa. Eu quero orar por você. Eu não vou demorar, quero pedir só um pouquinho da sua paciência, porque a gente teve um problema de energia no começo do culto. Talvez você chegou depois, nós começamos o culto 20 minutos atrasado, mas eu não vou usar eles. Mas quantos me dão mais 15 minutos para a gente tomar a ceia, entregar a nossa oferta? Mas eu quero orar por você. Você percebe por que o diabo não queria esse culto? Você entende agora? Eu sinto no meu espírito que tem uma fé dentro de você, tem uma fé no seu coração sobre a bondade de Deus, sobre a graça de Deus, sobre o que Deus vai fazer na sua casa. O diabo não queria que você ouvisse isso hoje. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Daqui a pouco nós vamos ter a oportunidade de entregar a nossa oferta para a reconstrução da Praça da Bíblia. Para nós é um dia de vergonha, porque nós somos tidos como uma igreja de excelência, mas o nosso telhado caiu. Mas eu vou dizer algo para você, que o pastor Luiz disse, eu creio nela. Quando Deus está para te colocar numa posição mais alta, o diabo faz o seu ataque mais severo para tentar impedir, mas já está determinado por Deus. Nós fomos atacados, mas Deus vai nos colocar num lugar muito mais elevado. Eu sei para onde Deus está nos levando. Talvez você está sofrendo, mas é porque Deus está prestes a te promover. Deus está prestes a promover sua família. Não olhe para a batalha, olhe para a promessa. Se
você está com a sua família, eu quero orar por você, quero declarar a bondade de Deus, eu quero quebrar as cadeias do inferno. Se você não está com a sua família, junte-se com um irmão e ore pela sua casa, pela sua vida, pela sua família.